Oi gente, sou eu, Alma Moreira. Tô vindo aqui com mais um do It Yourself, mais um passo a passo para vocês. Devido à manifestação das pessoas sobre o vídeo que eu postei semana passada, da capa do caderno, né, brochura e tal, melhor mostrando, né, desses cadernos aqui, né, como eu fiz a capa, tudo. Na verdade não fiz, tá gente? Eu revesti um caderno já pronto, só que eu dei algumas dicas que o pessoal acabou gostando e pediram para que eu fizesse agora um caderno com espiral, tá? Bom, eu também pesquisei na internet, vi muitas pessoas usando espiral e fechando o espiral, né, tampando o espiral de alguma forma, que eu vou explicar mais para frente. E eu optei por fazer desta forma aqui, tá? Bom, um detalhe desse caderno principal é que ele é de capa mole, sabe esses cadernos baratinhos que a gente compra em promoção e tal, e ele com aquela capinha mole? Esse aqui, ele tem a capa dura, e eu ensino vocês a fazerem essa capa. Para ver como é que eu fiz esse caderno, montei esse caderno, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos começar nosso projeto usando o caderninho espiral. A primeira dica que eu dou é quando você tem um espiral na cor que você não gosta ou que não combine com o que você quer fazer, é você tirar esse espiral aqui, comprar aquele espiral de plástico na cor que vocês querem e passarem ele nesses furos aqui. É uma opção, tá? A outra opção que eu vi muito na internet, o pessoal escondendo a espiral. O pessoal coloca papel, reveste com papel. O pessoal coloca tecido. Eu não indico feltro, eu não indico porque o feltro pode até ser que fique bacana, né? Mas o tecido e o papel eu não indico pelo fato de que quando você começar a fazer isso aqui, no caso do papel, dobrar o caderno e tal, ele vai rasgar, tá? Por quê? Por causa do atrito do espiral com ele, ele vai acabar marcando e vai acabar rasgando, tá? Então eu não indico. No caso de tecido, se você não souber trabalhar com o seu tecido, ele vai começar a desfiar nas pontas, tá? Aqui do lado, dependendo de como você fizer o acabamento. Então, eu também não indico tecido. Dependendo do tecido que você usar, se for muito fininho, ele vai ficar marcando o espiral, vai ficar feio, tá? Também não indico. Papel contact, como eu fiz no passo a passo anterior, né? Se vocês colocarem papel contact aqui, ele vai colar, né? No espiral. Então, a hora que vocês fizerem isso aqui, ele vai começar a grudar e vai começar a ficar feio também. Ok? Então, não tem muito o que fazer, a não ser com feltro, que aí pode ser que nesse movimento ele, né, siga direitinho e não detone, não fique feio. Ou então fazer como eu fiz aqui. Eu peguei tinta acrílica e fui passando, dando as pinceladas. Ele não vai cobrir por inteiro, e se você ficar passando muito a mão assim, ele vai acabar saindo, tá? Não passe o PVA fosco, porque com certeza ele vai sair, tá? O que eu indico é a acrílica, que ela adere um pouquinho mais e não vai ficar saindo toda hora tinta e tal. A não ser que você fique esfregando ele, mas a tendência é não sair, né? Então, como é que eu fiz? Eu peguei a tinta acrílica branca, o pincelzinho e fui pincelando aqui mesmo. Fui virando, né? E fui pincelando, ok? Então, para o tipo de capa que eu vou fazer, ele até combina, porque ele vai ficar assim, meio descascado, né? Mas se você quiser ele perfeitinho, é a dica que eu dei sobre o espiral colorido que vocês podem comprar, aqueles de plástico, tá? Como eu fui dando pincelada branca e o meu acabamento aqui é branco em volta dele, então as pinceladas não interferiram no meu desenho aqui na cor da minha capa. Se vocês optarem por fazer essas pinceladas, vocês precisam tomar cuidado com essa parte aqui, a cor que é, para que ele não manche, para que não fique feio, tá bom? Mas a dica, assim, para ficar um caderno bacaninha,
é o espiral colorido mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Um dos probleminhas que o pessoal encontra quando compra esses cadernos, promoção, né, espiral, é de que a capa é muito molinha. Essa minha ainda, ela tá bem resistente, que ela é de craft, ela tá bem durinha. Mas o pessoal reclama muito do que às vezes compra e a capa é mole, tá? Então eu vou ensinar vocês a deixar ela durinha, tanto a capa como a contracapa. Pra gente colar o papel que eu escolhi, né, fazer a colagem, a gente vai fazer o mesmo procedimento daquele passo a passo. Se você não viu, vou colocar aí embaixo, no box de descrição, o vídeo onde eu ensino como fazer a colagem do papel nessas capas que já vem com plástico ou verniz, tá? Lá naquele vídeo eu ensino e é o mesmo procedimento. Eu não vou repetir aqui para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Mas o que eu ensinei naquele dia é o que vocês vão fazer aqui, da lixa e tal, ok? Poroso, não poroso, aquela história que tá lá, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o papel que eu escolhi. Esse papel aqui, tá? É um papel bem simples de se fazer, é um craft, ou aqueles papéis que o pessoal faz embrulho, o papel manilha, que eles chamam, papel pardo. E o que eu fiz? Eu peguei a tinta PVA, nesse caso aqui foi a PVA que eu peguei, tá? Fosca. Peguei um carimbo, passei com um rolinho a tinta, né? Coloquei a tinta numa base, passei o rolinho e peguei meu carimbo e fui passando com o rolinho, tá? Marcela, eu não posso fazer o movimento como se fosse em cima de uma espuminha, né? Da espuminha de carimbo. Se for tinta, eu aconselho vocês passarem com o rolinho, tá? Vocês olhando onde está sendo passado. Porque se vocês colocarem, mesmo que vocês espalhem sobre uma superfície a tinta e fizerem isso, pode ser que não pegue tanta tinta, tá? Então, a dica que eu dou é que vocês passem com o rolinho para vocês verem mesmo onde está. Se for pincel, pode ser que acumule nos cantinhos. Então, é melhor o rolinho, tá ok? Aí eu vim carimbando um do lado do outro e deu essa aparência que parece uma renda ou então um azulejo, né? Ficou essa estampa. Então, vocês podem estar fazendo também a própria padronagem do caderno de vocês, da capa de vocês, tá? Por isso que eu falei que ele vai combinar com o que eu fiz aqui, né? Uma coisa bem rústica, bem artesanal. Ok? E a minha contracapa vai ser o papel liso mesmo, sem nada, tá? Então, vamos começar? Eu vou fazer aquele passo, aquela dica que eu dou lá no outro vídeo e já volto. Bom, então agora eu vou passar cola. Vou usar pincel mesmo, não precisa ser rolinho, nada, pode ser o próprio pincel. Vou passar em toda a extensão. Pode passar bastante cola, porque no caso aqui já é papel com papel, então você pode passar bastante cola. Se for tecido, maneira na cola para não manchar o tecido, tá? Mas posso fazer papel contact? Pode. Posso imprimir o desenho, se for usar a impressora, no papel adesivo? Pode. Aí você não precisa fazer o procedimento que eu ensinei lá no outro vídeo, tá? Se for adesivo, não precisa. Agora, se for assim, nesse caso, vocês precisam fazer. Bom, eu já cortei aqui praticamente do tamanho, tá? Lembrando que na altura vocês sempre jogam 3 centímetros a mais. E na largura, vocês vão colocar também, nesse caso aqui, só 1,5 a mais, tá? Então, já colei a minha capa. E agora, vem um detalhe, você poderia ter feito antes ou depois. Como que vou fazer para que esse caderno ele fique com a capa dura, já que a capa é mole, eu quero que ele fique com capa dura. Vocês vão pegar um papelão, no caso aqui é de 1 milímetro, tá? Pode ser esse ou pode ser papelão couro, esse aqui é o papelão cinza. E vão colar
aqui, tá? Eu prefiro colar na parte interna, no que seria a nossa guarda, tá? Na parte interna da capa. Tem gente que prefere colar aqui, só o que eu não gosto, por quê? Porque eu vou criar esse degrauzinho aqui e pode ser que na hora que eu dobre, ele fique marcando e rasgue o meu caderno, tá? Então, por isso eu prefiro colar ele aqui atrás. Como eu falei, vocês poderiam ter feito antes de colar o papel da capa, tá? Mas aqui a ordem não altera o produto. É a medida exata da capa. Lembrando de deixar aqui a folguinha, a distância do espiral, tá? Não é pra colar junto ali o espiral, não. Então, já fiz. Bom, no outro vídeo lá, vocês vão ver que eu faço de uma forma diferente o acabamento aqui, tá? Esse aqui eu já vou ensinar o tradicional para vocês. Só que no olhômetro. Vocês vão cortar aqui, ó, em diagonal, deixando aproximadamente aqui, ó, na pontinha, uns 3 milímetros. Não é para cortar rente, não, tá? Vocês deixem um espaçozinho aqui. Tá vendo? Ó, tem um espaço aqui nas quinas. Sempre em diagonal. Vamos passar por aqui de novo, para colar os ladinhos. Quando vocês cortarem assim na quina, né, de lado, ou melhor, em diagonal, passe sempre cola nele aqui, tá? Então, primeiro essa parte aqui. Quando chegar aqui nesse cantinho, pra vocês verem, fica sobrando um papelzinho, vocês apertam papel com papel. Aqui do outro lado. O meu aqui ficou um lado menor e outro maior. O certo é ficar igual, né? Mas não tem problema não. Então, aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui de papel? Então, vocês, essa sobrinha, então vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá? E dobra aqui. Então, ele vai ter que ficar assim. Tá? Não pode aparecer papelão, hein, gente? Tem que ficar bem assim, papel sobre papel. E pronto, a capa já tá prontinha. Agora eu vou fazer a contracapa, vou colar o pedaço do papelão também e vou cobrir com o papel craft. Bom, já tá aqui o caderno pronto, tá? Eu coloquei a guarda, que é essa parte interna aqui para fechar o acabamento. Aproveitei e fiz aqui um envelopinho, tá? Vocês podem fazer também. Eu poderia ter feito de papel craft, mas eu resolvi fazer branco para dar um contraste, tá? Aqui atrás também já fiz a capinha, o revestimento, a parte interna, né? A guarda é craft também. Ele ficou liso aqui atrás, mas eu também poderia ter feito com o mesmo, né? Com a mesma estampa. Má, eu posso revestir o caderno depois de vir carimbando? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Como no caso aqui, ó, que eu fiz ele liso, eu posso vir carimbando agora com a tinta, tá? Ah, eu posso pintar, fazer um desenho, eu mesma pintar? Pode. Isso é livre, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu sou apaixonada pelo papel craft, todo mundo já sabe. Eu vejo ele, assim, dependendo da gramatura que você comprar,
Você pode usar ele como uma base para pintura mesmo, ele absorve bem a tinta. O único problema é que na encadernação tradicional a gente não pode usar muito, abusar muito dele não, né? Mas para esse tipo de projeto eu acho ele bem bacana. Bom, lembrando aqui que meu caderno de capinha mole virou um caderno de capa dura, tá? É bem simples, como vocês viram. Eu procurei combinar a parte da capa mesmo do caderno com o desenho, tá? Se ele fosse preto, provavelmente eu teria feito carimbadas pretas, mas como no caso é branco, eu resolvi fazer as carimbadas brancas, tá ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, do projeto, de como tá dando uma cara nova aí para os cadernos da moçadinha, até mesmo para os cadernos que a gente usa aí no Canterier, né, no nosso ateliê, estúdio. E se vocês gostaram, não esquece de dar o joinha aí embaixo. Não esquecem de divulgar, né, com seus amigos, com o pessoal que tem interesse por esse tipo de dica. E fico por aqui. Beijo aqui, Tasmil. Tchau! Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal para receber a atualização antes de todo mundo. E me ajude na divulgação compartilhando este com seus amigos. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.